Olá, meus queridos, mais uma vez, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia próspero, com muita paz, com muita alegria, com muita esperança. E mais uma vez quero pedir, deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem. Vamos disseminar a paz, a alegria, de uma forma terapêutica, para que nós possamos viver uma vida saudável. Vamos juntos? Bem, vamos continuar falando sobre desavença entre irmãos, descortinando os mistérios. Isso é produzido por nossa alma. Por isso, descortinando os mistérios da alma. A gente fala da alma como se fosse uma coisa maravilhosa. A nossa alma, ela reproduz a morte, assim como ela reproduz a vida. Nós falamos da língua. A língua, ela reproduz a fala, mas não é o órgão, a língua, que está nela o poder da vida e da morte. Não, é na fala que a língua produz. A língua é apenas um órgão de carne, um músculo, mais nada. Ela não tem poder de matar ninguém. A mão até que tem, a língua não. É o poder da fala. Mas você, para falar, precisa usar a língua. Mas você só fala o que tem dentro do coração. Você só fala o que você elaborou na sua mente, com alguma ideia, com algum sentimento, de alguma forma. Desculpe. Nós queremos trazer hoje alguns exemplos. Nós vamos falar de um exemplo hoje e amanhã nós encerraremos com o outro exemplo, que são dois casos fatais e que são assim extremo, muito extremo, que tem ultrapassado aí os limites da crueldade. Nós queremos falar sobre Ismael e Isaac. Ismael, filho de Abraão, com Agar. Isaac, filho de Abraão, com Sara. Agar, uma escrava. Sara, uma mulher escolhida, uma mulher fina, uma mulher da elite dos nossos ancestrais. Abraão e Sara eram elite. Eles viviam numa terra muito rica, eles possuíam muitos bens, eles eram considerados aristocratas, vamos dizer assim. E Agar era uma escrava. E foi gerado 2 filhos de um homem. Essa geração desses filhos produziu, olha que coisa, no momento, num pensamento de uma mulher, uma ideia que ela teve, Sara, ela naquele momento, por uma ideia, ela conseguiu produzir uma desavença tamanha que até hoje gera morte, crueldade sem fim. Quantos 1000 anos aconteceu isso? Quantos 1000 anos? A descendência do filho dela acabou sendo escrava dos antepassados, da descendência do filho de Ismael. Agar era egípcia. Muitas vezes não pensamos nisso. Agar era egípcia. Olha a justiça de Deus. A descendência de Isaac foi ser escrava durante 400 anos da descendência de Agar. Lá no Egito, sofreram
Cuidado com as ideias, né, absurdas que nascem nas cabeças aí, por aí afora. Ideia verde, como se fala, né? Amadureçam as ideias de vocês. Não fica lançando no ar ideias verdes, é muito perigoso. Até hoje, são mais de 4.000 anos. Esses dois irmãos ainda se matam, ainda se destroem por causa de uma ofensa. O poder da ofensa, meus queridos, ela é muito perigosa. Cuidado! Se você tem uma ofensa, busca cura, pelo amor de Deus, busquem a cura. Busquem perdoar para se livrar das ofensas. Você passa para o seu filho, que passa para o seu neto, que passa e vai passando. É como uma peste, é como uma doença, sabe, uma doença mortal. A ofensa é a pior enfermidade que um ser humano possa ter. É a ofensa. E isso, olha bem, Ismael e Isaac começaram a se degladiar logo no início. Vocês conhecem a história, e se não conhecem, um dia nós vamos pregar sobre isso. Aí, a descendência de Isaac vai para onde? No Egito. Faraó é da linhagem de Agar. Agar era egípcia. Agar era egípcio. E, por consequência, Ismael era egípcio. Olha que coisa medonha. Bem, Moisés era da descendência de Isaac. Foi levado para o palácio com a intenção de libertar. Olha o que Deus fez, o que Deus precisou fazer para poder libertar aquele povo da escravidão do Egito. Pragas, muito sofrimento, foram muitas mortes, foi muita devastação. E eles foram caminhando até chegar na terra prometida. No meio do caminho, eles encontram um sujeito da descendência de Amaleque. Amaleque também é de uma geração completamente contrária à geração do povo de Israel, que já não é mais considerado de Isaac, mas é de Jacó. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes amanhã, sobre essa guerra dos amalequitas. Mas nós queremos continuar falando sobre Ismael e Isaac. O ódio que desenvolveu no coração de Agar, o ódio que Ismael sentiu de ser repudiado pelo pai. O pai deu um cantil com água e uma sacola de pão e mandou o filho, embora. Era filho dele. Não era filho de Sara, mas era filho dele. Despediu. A mágoa, o rancor da rejeição, a dor que a mãe sentiu de ver o filho adolescente estar sendo expulso pelo próprio pai, gerou um ódio tão medonho que esse ódio não morreu até hoje. Vocês estão percebendo como é muito difícil conviver na família quando existe rancor, quando existe mágoa, quando existe desavença? E nós? Será que nós não temos, de alguma forma, repudiado nossos filhos? Por algum motivo?
Aí não era o pai que eu queria, não era da mãe que eu queria, não foi, eu não promovi isso, eu não escolhi, foi um acaso. Meus queridos, mesmo que seja filho de um estupro, é filho, não importa, é filho, é sangue do nosso sangue. Mesmo que o pai não tenha sido aquela coisa, né, aquela maravilha, mas é filho. Mesmo que a mãe não tenha sido aquela mãe, ame seus filhos, é filho. E nós queremos falar do perdão. Mesmo que você não tenha uma mãe que te amou, não carregue a mágoa, não se torne um poço de amargura. Você não fere tanto o outro, você se fere, você se destrói. A mágoa destrói dos dois lados. Ela fere quem sente e fere aquele para quem enviamos a nossa raiva, a nossa ira, o nosso rancor. Então, prestem atenção. Preste atenção nessa história. Mesmo Moisés tendo livrado o povo do domínio dos egípcios, que os antepassados de Ismael, Ismael não existia mais. Quando o povo de Israel saiu do Egito, já fazia uns 500 anos que Ismael havia nascido e Isaac também, que eram poucos anos de diferença. Eles não existiam mais, mas a descendência estava se degladiando. Já eram, sei lá, quintranetos, sextranetos, sei lá qual era, são 500 anos, 5 ou 6 gerações, mas o ódio estava ali presente. O ódio, ele foi gerado no coração de Satanás. Tomem cuidado com as nuances do ódio. As nuances do ódio, as facetas do ódio são antipatia, repúdio, descaso, tudo isso, pouco caso, tudo isso nasce do ódio. É como se fossem, né, algumas raízes que brotam. Lá em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz, cuidado, porque quando uma mágoa, uma amargura produz raízes, elas contaminam a todos que estão à volta. Cuidado. Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Cuidado. Para que uma raiz de amargura, brotando, não contamine a muitos. Que nós possamos viver uma vida de paz. Eu vou encerrar com esse versículo. Segui a paz com todos. Hebreus 12, 14 e 15. E busque uma pureza. Santificação é pureza. É uma vida sem rancor, sem mágoa, sem ódio, sem antipatia, sem maledicência. A maledicência é uma raiz do ódio, é uma raiz da antipatia. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é o maior presente que podemos ter. E que nenhuma raiz de amargura brote, porque quando ela brota, ela perturba todos à volta. A raiz de amargura
que brotou em Agar, naquele deserto, sendo mandada embora por Abraão, até hoje ela está dando frutos. Até hoje. São mais de 4.000 anos. Prestem atenção. Até amanhã, se Deus assim permitir.